Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Lucas 10. Lucas 10, 25. É com muita alegria que nós estamos aqui nesse domingo para alimentarmos da palavra do Senhor. Amém? A palavra de Deus fala assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo passou de largo. Mas o samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela fala que as leis que foram nos dadas, que está lá em Romanos 7, eram espirituais, e nós somos carnais. Por isso que a gente não consegue andar nos caminhos da palavra enquanto a gente for carnal. É por isso que temos que receber o Espírito Santo de Deus, e através desse Espírito Santo é que nós vamos tendo o entendimento espiritual da palavra, o entendimento verdadeiro da palavra, o que Deus quer para nós, para a nossa vida. A palavra de Deus fala que aqui existia um doutor da lei. Esse homem conhecia as leis, ele conhecia o Pentateuco, ele conhecia tudo das leis. E ele tentou testar Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo era Deus e homem ao mesmo tempo, e o Espírito de Deus estava dentro dele, falando através dessa palavra espiritual. Por isso que ele disse para Jesus: quem é o meu próximo? Ele deu uma pegadinha para Jesus, porque dependendo da maneira que Jesus respondesse para ele, ia contra tudo aquilo que o povo tinha o conhecimento, porque o povo ainda não tinha o conhecimento espiritual, porque Jesus estava para nos dar esse alimento a partir daquele momento para frente. Porque quando Jesus morre e Jesus ressuscita no terceiro dia, é que os seus discípulos começaram a entender o verdadeiro sentido dele ter andado nessa terra, para nos salvar de nossos pecados. Mas você vê que para isso teve que ter tempo, paciência, vontade, conhecimento, buscar essa palavra. Porque a partir do momento que o seu coração vai abrindo, Deus vai falando com você, e você vai tendo esse entendimento espiritual, ao qual tinha todos os discípulos que andavam com o Senhor Jesus. A palavra de Deus fala lá em Atos 10, 28, a palavra de Deus fala assim, para nós termos um pouco desse entendimento.
Atos 10, 28. Atos 10, 28. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ao mundo, pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste me chamar? Aqui nós estamos em Atos dos Apóstolos, aqui Jesus já tinha subido aos céus, aqui ele já tinha descido como Espírito Santo sobre seus discípulos. Os seus discípulos estavam andando através da palavra que Deus mandava eles andar nesse momento. Eles ainda achavam, assim como esse doutor das leis estava conversando com Jesus, que a pregação da palavra era simplesmente para eles, a salvação era só deles. Era esse o entendimento, que o próximo era só aquelas pessoas que eram circuncisas, aquelas pessoas que faziam parte do judaísmo. Mas a palavra de Deus, ela fala aqui um pouquinho para trás, quando Pedro estava descansando para o almoço, ele tem uma visão ao qual o Senhor desce um lençol amarrado nas 4 pontas, com todo tipo de animais, e fala para Pedro: Pedro, coma. E Pedro fala assim: não colocarei coisas imundas na minha boca. E aí ele fala 3 vezes com Pedro. E na 3ª vez ele sobe todo aquele lençol para cima. E ele fala assim: como pode chamar de imundo aquilo que eu purifiquei? Significando que o Senhor Jesus, que o nosso Deus, queria que eles pregassem também a palavra para nós gentios. E por isso essa palavra chegou para nós até os dias de hoje. Foi por causa do sacrifício desses discípulos apóstolos, que ouviram a palavra, que andaram na dificuldade, de fé em fé, de glória em glória, ensinando para nós também andarmos nessa mesma palavra. Então, se você perceber, Pedro também ainda não tinha esse entendimento. Pedro também achava que o próximo era só aqueles que estavam entre eles ali, que o próximo era só aquele povo da mesma raça que estava sendo glorificado pelo Senhor Deus. E Jesus vai e fala para eles: o próximo é todo aquele que precisa da minha palavra. O próximo é aquele que está contrito o coração, está buscando a cura. E você faz como Jesus fez, como eu fiz, Jesus dizendo para os seus discípulos: vai e leva a minha palavra, não importando com o sacrifício, não importando com a distância, mas leva a palavra para que o coração deles abram e sejam curados e transformados. É por isso que o doutor da lei disse: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Porque se Jesus falasse diretamente para ele que o próximo era aqueles que estivessem doentes, que não faziam parte do judaísmo, todo aquele povo ia ficar contra Jesus. Mas Jesus, tendo toda a sabedoria, todo o conhecimento, ele usa essa parábola, mostrando para ele quem é o próximo. Amém? Em Atos 11, a palavra de Deus fala assim, 11:15. Perdoe os irmãos que eu estou meio gripado, a garganta está ruim, mas vamos em frente. Atos 11:15, a palavra de Deus fala assim: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Aqui Pedro estava falando, Pedro aqui estava se justificando com a igreja, justificando com o seu povo, porque ele foi na casa de Cornélios, e quando ele abençoou Cornélios, que Cornélios foi batizado com o Espírito Santo, o povo ficou com raiva dele. Por que você está fazendo isso com ele? Não faz parte do nosso povo, ele não faz parte de nós judeus. E aí ele está explicando aqui, no versículo 15, e quando comecei a falar, caiu sobre ele o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que nós,
quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Por isso essa palavra chegou a nós. Você lembra de Paulo? Tanto que ele apanhou, tanto que ele sofreu, mas continuou sempre seguindo em frente, levando o verdadeiro evangelho para a nossa salvação, vida eterna. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas lembra que sempre um passo após o outro passo. Com as coisas de Deus não adianta a gente querer ter pressa. O importante é a gente estar sempre seguindo o caminho. Não importa as dificuldades. A gente sempre fala, as dificuldades vêm para que a gente cresça, firmado na palavra. Jesus Cristo passou por perseguições, nós também vamos passar. Todo aquele que prega verdade, de verdade, a palavra de Deus, que anda nos caminhos do Senhor, vai passar por perseguições. O mundo não absorve a palavra. O mundo, se você chegar para pregar a palavra para ele não vai absorver. Porque a palavra, ela leva o pecado das pessoas para fora, e elas não querem ouvir. Elas não querem ver o seu pecado, elas querem deixar ele escondido lá dentro. E é por isso que nós temos que continuar sempre buscando o conhecimento da palavra de Deus. Em Romanos 7:7, a palavra de Deus fala assim. Romanos 7:7, a palavra de Deus fala assim. Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência da lei, a concupiscência, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então o ser humano, a partir do momento que Deus deu as leis, os mandamentos, ele ainda não tinha esse conhecimento de tão ruim que ele era, de tão mal que nós somos. Foi através dessa lei que Deus deu, a lei celestial, por isso que fala, é espiritual, porque veio dos céus. Então, por mais que o ser humano tenta cumprir essa lei, ele nunca consegue. Ele não consegue, porque somos pecadores. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Não tinha lei, então não sabia que estava pecando. Quando Caim matou seu irmão, Deus foi lá e colocou um sinal na testa dele. Por quê? Porque Caim não sabia que estava fazendo coisa errada. Deus não tinha dado as leis. Para você conhecer o verdadeiro amor, Deus deixou o homem sentir o ódio. É o ódio, são as coisas opostas que fazem a gente valorizar o que é bom. O mal, o bom, o ódio, o amor. Tudo isso, meu Deus, vai deixando acontecer com o ser humano para trabalhar a consciência do ser humano. A nossa consciência foi trabalhada há muitos anos Deus trabalhando, e apenas mudando o nosso cenário, não interferindo no nosso livre-arbítrio. Porque quando Deus dá a lei, o seu povo estava escravo no Egito. O povo clamou, e aí Deus liberta aquele povo, coloca no deserto e aplica as leis a eles. Para ver o tanto que as leis fazem com que a gente veja o tão fora do caminho de Deus que nós andávamos, porque agora nós andamos no caminho. E o que eu acho mais maravilhoso em Deus é que quando Deus só coloca Moisés para voltar na terra, ele só põe Moisés para voltar no Egito depois que o avô dele de criação morreu. Então você percebe o tanto que Deus é maravilhoso. Por mais que o faraó tenha sido um avô só de criação, mas você vê que ele gostava de Moisés, porque quando Moisés fugiu do Egito, ele não mandou ninguém atrás dele para matá-lo. Então Deus só deixou ele voltar depois disso, depois que ele já tinha falecido. Então, a partir desse momento, e eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, viveu o pecado e eu morri. Por quê? Porque pecava e o salário era a morte, então existia condenação. Deus deu o mandamento e a lei fazia assim: se você fizer isso,
é pecado e você tem que morrer apedrejado. Se você rouba, é apedrejado. Se você trai, é apedrejado. E tudo aquilo que a lei mostrava. A lei mostrava e condenava. Então o cara podia andar tudo certinho, todas as leis que estavam ali. Mas se ele falhasse em uma, ele era condenado. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou por ele e me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte. Morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse ocasionalmente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então o ser humano, mesmo conhecendo as leis, ele nunca consegue andar no caminho. Aí você fala para mim assim, mas por quê? Porque a lei, os mandamentos são espirituais. Para cumprir a lei e os mandamentos, teve que descer Jesus do céu para cumprir, porque o ser humano não tinha capacidade de fazer isso. Você vê que nesse momento aqui, o doutor da lei está debatendo com o Senhor Jesus e dizendo assim, porém, querendo justificar-se, disse Jesus, e quem é meu próximo? Ele tinha todo conhecimento, porque ele achava, que está lá em Levíticos, acho que é 6 nos quebradinhos, lá em Levíticos. Levíticos fala que para você amar o próximo, mas como ele falava da maneira que falava, dava-se entender a eles que o próximo tinha que ser apenas o seu povo, apenas aquele grupo que estava ali, porque eles não tinham entendimento espiritual. Aí fala assim, mas Jesus não era judeu? Era. Jesus não tinha feito a circuncisão? Tinha. Não fazia parte de todo aquele povo? Fazia. Então por que eles não amaram Jesus, se Jesus também era o próximo deles? Jesus era o próximo. Não fazia parte do clero? Então por que eles não amaram Jesus? Lucas 23, 23, fala assim, ó. Lucas 23. Vinte e três, 20. 23, 20. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamaram em contrário, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhe disse, mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos, os seus principais dos sacerdotes, redobravam. Você vê aqui Jesus, esse povo que conhecia as leis, que conhecia os mandamentos, que estava falando para Jesus, o Senhor da lei, dizendo, e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus não era o próximo dele? Eles achavam que o próximo não tem que ser do nosso povo, Jesus fazia parte desse povo. Então por que eles estavam querendo crucificar Jesus? Porque a lei é espiritual. Em Mateus 5, a palavra de Deus não fala para a gente amar o nosso inimigo, amar as pessoas que querem mal a gente. Quando a gente faz isso, o nosso coração não fica grande. Se você ama uma pessoa que está, às vezes, te atirando pedra, você vai amar muito mais aquela pessoa que está próximo de você. Esse é o verdadeiro amor. Então você vê que na palavra de Deus, na lei, passou-se por aquele homem que estava caído, machucado. Passou-se o sacerdote, passou-se levita, conhecedores da palavra, mas nenhum deu moral para ele. E eles estavam voltando de Jerusalém para Jericó. Eles não estavam indo, estavam voltando o templo. Mas não quiseram nem ao menos parar para ver o que tinha acontecido. E Jesus pega e coloca no ponto de referência quem? O samaritano. Por quê? Porque o samaritano era o povo que o judeu mais odiava. O samaritano era o povo que o judeu mais tinha raiva naquele momento.
E Jesus coloca o samaritano como sendo aquele que ia parar para ajudar aquele rapaz que estava machucado. Mas por que ele fez isso? Para mostrar para eles que todo aquele conhecimento que eles tinham das letras, da palavra, se você não tiver amor no seu coração, verdadeiro na palavra, não adianta, não serve para nada. E esse samaritano que Jesus estava colocando aqui era ele mesmo. Era ele mesmo. Porque eles estavam odiando, no final eles acabavam odiando Jesus Cristo mais do que os samaritanos. Em 1 João, a palavra de Deus fala assim, 1 João 3,17, a palavra de Deus fala assim, 1 João 3,17. 1 João, pertinho de Apocalipse. Primeiro João 3,17. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? 17, 19. E nisso conhecemos que somos, na verdade, diante dele asseguraremos nosso coração. Não, perdão, irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos o nosso coração. Deus está falando assim, ele pega a pessoa, faz ela crescer na palavra, no entendimento, ajuda ela na parte financeira, porque Deus também, se você vê que Deus dá a terra de Canaã para o seu povo, mas ele usa isso para você poder ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades também. E o povo judeu fazia o quê? Eles pegavam tudo aquilo que Deus dava para eles e segurava, e não ajudava o seu próximo, não estava nem aí com o seu próximo, não estava nem preocupado com ele. Então Deus manda a gente sempre ter esse carinho, esse cuidado com as coisas materiais. Você aproveitar para ajudar as pessoas. Aí em Lucas 18 fala assim, ó, Lucas 18 fala assim. Lucas 18. Quer ver como que eram os judeus? Ó, 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Esse aqui também fez igual o samaritano, o príncipe das leis lá. E Jesus disse: por que me chama bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes o mandamento? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Disse: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhes: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Muito rico. É por isso que tem muitas pessoas que, quando ela começa a andar nos caminhos do Senhor, que ela começa a ouvir a palavra, ela não quer se desprender daquilo que o mundo oferece. E a palavra de Deus fala que há apenas um Deus. Não tem jeito de você amar a Deus e as riquezas. Você tem que colocar Ele sempre na frente, no seu coração. Deus ajudava esse povo, Deus ajudou esse povo desde o começo, desde que tirou lá da terra da escravidão, sempre fazendo esse povo crescer, dando entendimento espiritual. Mas quando o povo começou a crescer financeiramente, começou a ficar egoísta, e tudo aquilo, as concupiscências da carne. Por causa de quê? Porque não queria andar nos caminhos espirituais. Você vê Jesus, dono do ouro, da prata, de tudo, andando na maior simplicidade, curando as pessoas, falando da palavra, falando do verdadeiro amor, que realmente ele pode falar isso, porque ele se entregou por mim e por cada um de nós. E se você vê lá na frente, tem a passagem de Zaqueu, que Zaqueu abriu mão de tudo aquilo que ele tinha para andar com o Senhor Jesus.
E Jesus fala assim: hoje veio salvação a essa casa. Então por isso nós temos que estar sempre firmados na palavra. Saber que Deus sempre vai guiar a gente na dificuldade, no dia a dia. Não importa com o tempo, com isso ou com aquilo. Basta que a gente continue fazendo o que nós estamos fazendo, firmes, aqui nessa palavra, ouvindo e andando, não só sendo verdadeiro na palavra, mas sendo verdadeiro no dia a dia, no cotidiano. Não sendo como crentes que são crentes apenas dentro da igreja. Você é dentro da igreja, você é fora, você fala de Jesus lá fora. Então você vê que esse povo aqui, quando eles estavam saindo de Jerusalém, eles estavam saindo do templo, estavam falando de Deus, estavam falando das leis, estavam falando de amar o próximo. Mas quando eles passaram por uma pessoa que estava precisando de ajuda, eles olharam para um lado e para o outro, não viam ninguém, falaram: não vou parar aqui não, eu vou embora. Eles tinham amor no coração? Não tinha. Assim foi a mesma coisa que aconteceu com os levitas. O levita passou também, viu aquela pessoa precisando de ser ajudada, mas como não tinha ninguém olhando, não tinha ninguém vendo, ele falou: não, vou embora. O verdadeiro crente, ele é crente dentro da igreja e fora da igreja. Ele fala de Deus para as pessoas. Às vezes as pessoas não querem ouvir, não tem problema, você fez a sua parte, isso agrada a Deus. O Senhor Jesus não falava que nós, quando a gente entra na porta e fala de Jesus, se as pessoas não quiserem receber você, você bate o pé no chão e deixa a poeira para trás e continua pregando a palavra. O importante é estar sempre firmado na palavra de Deus. Em Tiago 2, a palavra de Deus fala assim, Tiago 2, esse Tiago eu gosto dele porque ele dessa pancada para cima, ele não tem minha conversa com ele não, ele não alisa não. Tiago 2, tá, depois de Hebreus, o vento está me ajudando aqui. Tiago 2, a palavra de Deus fala assim, Tiago 2, 1,13, olha só. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e alterdardes para o que traz as vestes preciosas, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disseste ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízos de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Então veja só a alegria, somos nós, as pessoas mais pobres, mais humildes, é que temos a condição de abrir o coração para Deus e falar com Ele, porque Jesus fala, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Olha que maravilha, hoje nós somos justificados pelo Senhor Jesus, conhecemos essa palavra, já vimos Deus fazer milagres no meio de nós, nos fortalecendo a cada dia, é só continuar firme, continuar buscando esse conhecimento. Dificuldade nós sempre vamos passar, vocês sabem disso, nós estamos aqui, vai fazer 3 anos nós estamos aqui, e é vento, chuva, e as folhas balançando aqui, e o Senhor está conosco. E ele fica alegre por estar no meio dessa dificuldade e falar: estão lá, firme, né? Uma hora ele vai fechar isso aqui, colocar a gente dentro com ar condicionado. Quer nada não, nem imagina. Ai. E para finalizar a palavra, para finalizar a palavra fala assim. Porque quando ele fala assim, e querendo justificar a si mesmo, né? Porque ele achava que tinha um conhecimento. É a mesma coisa das pessoas que acham que tem o conhecimento da palavra sem sentar para ouvir. Elas acham que vão ser salvas, elas acham que o mundo é do jeito que elas acham e pronto. Mas não tem nada de conhecimento, não sabe nem quem que é Jesus Cristo na vida. E na hora que a trombeta tocar, vai sair tudo doido, um trombando no outro aí, para tentar salvar a sua pele, aí é meio complicado. É por isso que a gente continua nessa dificuldade. Todos os homens que andaram com Deus, você vê que eles andaram na dificuldade. Davi teve dificuldade para pegar a sua coroa.
Noé teve dificuldade para construir a arca. Moisés teve dificuldade para chegar até a beira da terra prometida. Ele ainda chegou e nem entrou. Mas ele andou com todo aquele povo sendo fortalecido por Deus e fortalecendo aquele povo através dele. Então o que importa é a gente continuar sempre firmados nessa palavra. Amém? E aí, querendo justificar, ele falou assim: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta toda essa história do samaritano, fala para ele que o povo passou, viu ele caído, passou do outro lado, né? E aí fala para ele assim, e ele disse, Jesus fala assim: qual pois desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos do salteador? Eles não gostavam de jeito nenhum do samaritano, que ele respondeu desse jeito, e disse: o que usou de misericórdia com ele? Ele não falou samaritano, não ia falar de jeito nenhum, eles viviam em pé de guerra. Diz, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira, e você vai chegar até mim. Então é assim que é a palavra. Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade em nome de Jesus. Agora nós vamos ceiar aqui, antes que a chuva pegue a gente. Amém? Está todo mundo alegre hoje?